Shalom, igreja. Vocês estão felizes? Estão gratos a Deus? Então se coloquem de pé. Você ora daí e eu oro daqui, amém? Queria pedir a vocês o máximo de silêncio nesse momento. Obrigado, Espírito Santo. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que nós passamos nesse dia de hoje e chegamos na tua casa e entoamos louvores ao teu nome, mas parece que o louvor que nós entoamos para ti, ele traz benefício para as nossas vidas. Até o louvor que é para ti, o Senhor parece que devolve em forma de afago, em forma de cura, de libertação, porque é um momento tão maravilhoso, Senhor. O Senhor é um Deus que não requer nada para si. Tudo que o Senhor fez foi por amor às nossas vidas, e vir à tua casa é motivo de alegria, Senhor, é motivo de gratidão, pois sabemos que toda vez que entramos nessas portas e nos deparamos com um momento de adoração, um momento de um culto, nós não saímos mais da mesma forma. Por isso, Senhor, que essa alegria e essa satisfação possa estar no coração de todos nessa noite, dos que aqui se encontram e dos que estão assistindo de casa. Eu me rendo a ti, eu diminuo para que o Senhor cresça, eu te peço que eu sumas, para que o Senhor apareça, Pai. Somente o Senhor deve ser exaltado, somente o teu nome deve ser glorificado. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, obrigado pela casa, obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, pela família, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós só temos motivo de te agradecer. Que nessa noite o Senhor fique à vontade, Espírito Santo, no nosso meio. Fala aos nossos corações, não o que nós queremos, mas o que precisamos ouvir da parte do Senhor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Tome seu assento. Olhe para quem está do seu lado com um olhar sério, viu? Sério. E pergunte assim para ele: você se considera um servo de Cristo ou um funcionário de Cristo? Qual foi a resposta? Cada um guarda. Guardem para vocês. Não respondam não. Glórias a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade de mais uma noite, mais um culto, poder estar aqui para trazer algo tão precioso, tão importante, que é a palavra de Deus. Reconhecemos que nós somos colocados em lugares altos, mas para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Quando o Senhor fala que nos tira do lamaçal e nos coloca em lugares altos, é você estar não somente no altar, mas aonde você chegar, você ter a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Porque a palavra que nós pregamos não é dessa terra, é do alto. E por isso, isso é a maior honra que um homem ou uma mulher que um dia entregou a sua vida ao Senhor, Ele te pegou sem você valer nada para o mundo, e Ele te fez de você um instrumento nas mãos dEle. Então, não são bens materiais, é esse privilégio, essa oportunidade de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Isso é a maior honra na vida do ser humano. Quero agradecer ao apóstolo Carlos Silva, a pastora Simone, que são nossos líderes, que são referência, que são exemplo. Não são os que mandam, são os que fazem. São os que fazem. E nesses tempos está escasso,
líderes que põem a mão no arado, que decidem junto com você sacrificar. Por isso nós temos que ser gratos a Deus, porque o Senhor nos permitiu estar numa igreja como essa. Amém? Sem mais delongas, quero também louvar a Deus pela vida da minha esposa, que deve estar me assistindo em casa. Cadê? Onde é? Ali. Te amo, minha filha. Josué está chegando aí, dia 12. Vocês estão orando para Josué chegar? Amém. Glória a Deus. Sem mais delongas, João, capítulo 13, versículo 21 ao 25. Não se distraiam com nada. Vocês que nos assistem de casa, não se distraiam também. O Senhor tem uma palavra poderosa para o seu coração nessa noite. João capítulo 13, versículo 21 ao 25. Todos acharam? Vamos à leitura. Tendo Jesus dito isso, perturbou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus fazia o quê? Aquele a quem Jesus o quê? Estava reclinado próximo a Jesus. Simão Pedro fez sinal a este, dizendo: pergunta de quem o mestre está falando. Reclinando-se aquele discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Vai para João 19, versículo 26 e 27. Chegaram lá? Vendo Jesus ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Vai lá em Mateus capítulo 4, versículo 21 e 22. Todos acharam? Indo um pouco mais longe, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam num barco em companhia de Zebedeu, consertando as redes, quando Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Por enquanto, até aí. Feche seus olhos, Pai. Esta é a tua palavra, Senhor. O que seria de mim sem a tua presença? Nesse momento eu me disponibilizo totalmente, porque os teus filhos não vieram aqui para ouvir o que eu tenho para falar. Não se trata de quem é o pregador, se trata de que palavra está sendo pregada, Senhor. E a palavra que nós acabamos de ler é a do Senhor. Por isso eu te peço, usa-me como teu instrumento e fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplaudam Jesus. Nós lemos no capítulo 13 de João 21 ao 26, o relato de quando Jesus ele estava na mesa, na ceia, e ali Jesus fala que um deles vai ouvir.
E nós observamos que tem alguém que está muito próximo de Jesus. E Pedro dá um sinal para ele. Pergunta a ele, você que tem intimidade. Não é que Jesus ele não amasse a todos. Mas Jesus tem algo de diferente com João. Porque João ele é íntimo. João ele é mais próximo de Jesus. Então Pedro dá um sinal para ele, pergunta quem é. Quem é o que vai o trair? E a palavra diz que ele encostando a cabeça no peito de Jesus, ele pergunta para Jesus quem é. E nós sabemos que Jesus ele vai dizer: aquele que colocar a mão comigo no prato. Algumas versões, aquele que comeu o pão que eu der. Mas sabemos que esse é quem? Quem é o discípulo? João. O que inclina a cabeça no peito de Jesus é quem? O que ele ama? O que ele ama é João. O que vai trair é Judas. Mas eu não quero falar de Judas. Eu quero falar de João e dos demais discípulos. Principalmente do seu irmão Tiago. Porque nós lemos também que no momento que Jesus chama os dois, estão os dois no mesmo lugar, fazendo o mesmo trabalho, e eles foram alcançados pelo Senhor no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo tempo. Mas você vai perceber que há algo diferente com Tiago e com João. Por que é que João reinclina a cabeça no peito de Jesus e Tiago não? Você vai ler todo o Novo Testamento, em momento algum você vai ver Tiago ou os demais reinclinar sua cabeça no peito de Jesus. Você não vai ver isso. Nós lemos também que no dia da morte, da crucificação de Cristo, quem estava lá? João, a mãe de Jesus e mais algumas mulheres. No momento que mais Jesus ele precisou de alguém, João estava lá. Sabemos que os outros o abandonaram. Sabemos que os outros se dispersaram. Mas João não, João estava lá. E eu pergunto, cadê Tiago? Que foi alcançado, foi convertido ao mesmo tempo que João. Aonde estava Tiago? Que não estava lá. Então você vai ver que tem algo diferente na vida de João. Você vai ver que João ele tem algo dentro dele que somente Jesus percebe, que é algo que não tem dentro dos outros discípulos. Por isso Jesus deixa João ter intimidade. Por isso Jesus deixa João se aproximar dele, ao ponto de encostar a sua cabeça no peito de Jesus. Quantos aqui querem fazer isso? Aleluia. Eu também quero, sim. Eu também quero, sim. A gente vai ver em várias passagens, aonde está ali Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração, está Pedro, Tiago e João. São três. Quando a filha de Jáiro vai ser ressuscitada, ele leva Pedro, Tiago e João. Quando ele está no Getsêmani, todos vão com ele, chega um certo momento, eles param aqui, e só vem os três, Pedro, Tiago e João. Tudo que João recebeu do Senhor, os outros também receberam. A gente vai ver que tem três que são íntimos de Jesus, mas existe um, que é muito mais do que íntimo. É alguém que encosta a sua cabeça no peito de Jesus. Eu não sei se isso nunca te chamou a atenção, mas nessa manhã, quando eu pedi uma palavra, o Senhor ele me mostrou isso. Que andavam todos juntos, mas somente João tinha essa audácia de encostar a cabeça no peito de Jesus. Por que isso? Porque tem muitos que não são servos,
Tem muitos que são funcionários de Cristo. Nem todos aqueles discípulos se comportavam como servos, mas João não. João era servo. Porque quem é funcionário, quando o negócio não está muito bem na empresa, você pede demissão e vai embora. Mas quem é servo, ele fica com o patrão até o final. Diz: se o senhor falir, eu vou falir junto com o senhor, mas eu não saio. O que é servo, ele tem intimidade. Ele chega na sala do patrão, ele entra. Muitas das vezes não precisa nem bater, porque ele é servo. Porque ele conhece o seu senhor e o seu senhor conhece o seu servo. Em momento algum, João está preocupado com o que ele vai adquirir sobre essa terra. Em momento algum. João, ele sabe da importância que foi um dia ele largar o seu pai, o seu trabalho, deixar tudo para trás, para se juntar a Jesus e servir a Jesus com excelência. Os outros também largaram tudo e foram. Mas nos momentos que Jesus mais precisou, quem estava lá? O que ele amava. A gente pode dizer que Jesus não amava os outros? De maneira alguma. Jesus amava a todos, mas com João era diferente. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele sonda os nossos corações. Às vezes você vai ver pessoas que estão ao seu lado, aparentando ser pessoas boas, mas você não sabe o que está no coração dessa pessoa. Quantos de nós, até dentro da igreja, quando está com muito recurso, muitos estão ao seu redor. E quantos estão ao seu redor nos momentos que mais você precisa? Nos momentos de maiores dificuldades na sua vida, quantas pessoas estão ao seu redor? Somente quem é servo. Somente quem tem um coração puro. Somente quem entendeu o propósito de servir a Jesus. Muitos irmãos, quando não se cumpre aquilo que ele quer, ele simplesmente abandona Jesus e vai embora. É porque o emprego dele não estava bem. Ele não estava sendo bem recompensado, por isso ele abandonou e foi embora. Mas quem é servo, ele fica até na hora da morte. Se precisa, ele segura na sua mão. Se precisa, ele morre contigo. Mas ele nunca te abandona. Porque esse é o papel de um servo. Por isso que eu pedi para você perguntar: você se considera um servo ou um funcionário de Cristo? O servo, ele serve e não espera nada em troca. Mas já o funcionário não, ele trabalha os 30 dias e no final do mês ele quer o seu salário. Assim tem muitas pessoas que estão trabalhando para Jesus e não servindo a Jesus. Porque quando não acontece algo que você quer, você questiona Jesus. Você diz: cadê o meu salário que não caiu ainda na conta esse mês? Isso não é papel de servo. Muitas pessoas vêm a Cristo porque quer adquirir algo. E não tem problema, porque Ele traz a solução. Mas você precisa entender que nós não somos funcionários do Senhor. Nós somos servos. Não importa se Ele vai pagar a minha conta no final do mês, eu continuo servindo. Não importa se Ele realizou o sonho que eu tanto queria, mas eu continuo servindo. Não importa se as coisas dificultaram, mas eu continuo servindo. Porque eu aprendi a ser servo como João. Porque eu quero ter a oportunidade que João teve de reinclinar a minha cabeça ao peito de Jesus, de chegar naquele grande dia e ter essa oportunidade
esse privilégio que os funcionários não vão ter. Os funcionários não vão ter, somente quem é servo. Abram suas Bíblias aí no livro de Marcos, capítulo 10. Eu quero ler algo que vai nos impactar. João, ele é diferente até no pedir. Até no que João pede, é diferente do que os outros discípulos pedem. Marcos 10, 35. Todos acharam? Está escrito assim: então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Ele lhes perguntou: que queres que vos faça? Ele respondeu: conceda-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhe disse: não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ou ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Responderam: podemos. Jesus, porém, disse-lhe: em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete. Concedê-lo é para aqueles a quem está reservado. Quando os 12 ouviram isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhe: sabeis que os que são considerados governadores dos gentios, deles se assenhoriam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu não sei se vocês compreenderam essa palavra, mas olha a audácia que João ele teve. Mas você vai dizer: mas ali a Bíblia está relatando que foi Tiago e João. Claro. Você tem algum irmão em casa, ou alguém na sua casa, que você não perde um culto, e para ele vir você tem que adular? Você conhece algum irmão lá fora, que você convida ele para vir para a igreja, ele só vem no dia que você convida? Se você não for buscar ele em casa, ele não vem? Você conhece alguém assim? Assim é Tiago. Eu conjecturando, João teve uma oportunidade que ele olhou para Jesus e disse: e aí, Tiago, eu vou pedir algo a Jesus, quer ir comigo? Vamos lá. Eu sei que você não tem muita intimidade com ele, mas eu tenho, vamos lá. E creio eu que Tiago disse: mas é o que você vai pedir? É algo muito bom, vamos comigo. E quando você chama alguém para ver um culto que é muito bom, que Jesus tem mudado a sua história, a pessoa vem. Mas quando a pessoa vê que a sua situação não está muito boa, ela não vem. Porque Tiago está interessado em outra coisa, João não. João chega para Jesus e disse: o Senhor nos concede que nós possamos sentar à sua direita e o outro à sua esquerda? Ele pediu algo terreno? Por que ele não pediu riqueza? Por que ele não pediu sabedoria nessa terra? Ele foi audacioso.
sentar à sua direita e à sua esquerda. E o que é que Jesus fala para ele? Eu não tenho como te dar essa patente. O que nós entendemos aqui é que ele disse: o reino terreno é assim, mas no céu não. Vocês podem até estar lá, mas para isso, você que quer ser o maior, seja o menor. Você que quer ser o primeiro, sirva a todos. Porque assim o Filho do Homem veio ao mundo, não para ser servido, mas para servir. O próprio Jesus vai dizer que veio ao mundo para servir. Mas hoje nós temos um bocado de funcionários que a todo momento está reivindicando os seus direitos diante de Cristo. Talvez você não expressa com a sua boca, mas você deixa de vir ao culto porque as coisas não estão muito bem. Talvez você não comenta com ninguém, mas só Jesus sabe como está o seu coração de funcionário, porque o seu salário não caiu na conta esse mês, e você só está murmurando. Mas aí em Mateus 19, abre aí, a gente vai conhecer os funcionários. O que o funcionário pede? Mateus capítulo 19, versículo 27 em diante. Todos acharam? Que diz assim: então Pedro lhe perguntou: nós deixamos tudo e te seguimos, o que então há para nós? Espera um pouquinho aí. Antes dessa leitura que a gente está lendo, o jovem rico foi até Jesus, e ele fala: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus diz: guarda os mandamentos. Ele disse: eu já faço isso. Aí Jesus diz: vende tudo o que tem e me segue. E ele não segue, e ele não vende. Então automaticamente João pergunta, né? Mestre, e nós que deixemos tudo? O que nós vamos ter? Tudo. O que nós vamos ter? Olha a diferença da pergunta de Pedro para de João. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós os que me seguistes, por ocasião da regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Há maior privilégio do que esse? Hein, igreja? Há algum maior privilégio do que esse? Não. Só aqui seria suficiente, nós não precisamos de mais nada. Porque automaticamente, se eu estarei com o Senhor naquele grande dia para julgar, é porque eu já estou salvo. É porque eu já estou ou à direita ou à esquerda, seja onde o Senhor quiser me colocar, porque vai ser de acordo com as minhas obras. Galardão está respaldado naquilo que você faz para o Senhor. Então, só isso aqui seria suficiente. Mas Jesus, conhecendo o coração do homem, ele vai dizer no 29: e todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e herdará a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. A primeira resposta que Jesus dá é aquela que João perguntou: podemos estar com o Senhor à direita, à esquerda? Mas a segunda resposta é para Pedro, que perguntou o que ele ia ter: 100 vezes mais. 100 vezes mais.
Esse é o funcionário de Cristo, que ainda não tinha compreendido o que é servir. Deixou as suas coisas, largou seu barco, a sua rede. Mas ele veio atrás de Jesus pensando que o que ele poderia adquirir de mais importante era o recurso financeiro. Falamos muito de Judas, mas não era só Judas. Judas é porque o que ele fazia já estava do lado de fora, mas muito daqueles homens estava fazendo do lado de dentro. É por isso que na hora da morte de Cristo, na sua crucificação ali, você só vai ver relatar João. Cadê os outros? Quando a empresa começa a falir, os funcionários vão embora. Mas quando você anda com servos, não importa a sua situação, não importa as suas condições, quem é servo vai estar sempre do seu lado. Cuidado com as pessoas que estão ao seu redor quando tudo vai bem. Cuidado com as palavras bonitas, porque Pedro, meu amigo, Pedro, velho, tinha palavra, mas Pedro não tinha compreendido o que era servir. Pedro não entendeu o que era servir ao mestre. Largar tudo não é eu deixar guardado para depois eu ir buscar. Largar tudo é fazer como Eliseu. Queima as carruagens, queima os bois. Não deixa a possibilidade de você voltar, porque se o nosso Senhor veio ao mundo para servir, imagina nós que somos falhos e pecadores. O nosso papel nessa terra é ser servo. E eu louvo a Deus porque foi uma semana de agradecimento. E para mim foi uma semana maravilhosa. A gente tem visto cada dia essa igreja avançar, mesmo apanhando na palavra. Mas a igreja só avança quando está apanhando. Os funcionários vão sair todo mundo. Só vai ficar os servos. Aplauda Jesus. Todos os funcionários vão sair. Só vai ficar os servos. Quem um dia adentrou por essa porta, em busca de realizar o seu sonho terreno, e não conseguiu, vai embora, porque é funcionário. Mas aquele que adentrou essas portas um dia, porque disse: ali tem uma igreja naquela ladeira, que o povo não para de subir monte, que a gente vê prodígios, maravilha. E você disse: é um lugar desse que eu preciso. Mas lá bate muito, disse: eu preciso é de apanhar mesmo, porque eu preciso mudar muito, eu estou mal acostumado. Quem veio com esse intuito vai permanecer. Mas quem veio com o intuito de ser funcionário não vai permanecer. Essa noite você tem a oportunidade de sair daqui, pegar a sua carteira de trabalho que você mandou Jesus assinar e rasgar. Porque Jesus não é o nosso patrão, Ele é o nosso Senhor. Aplauda Jesus. Quantas das vezes nós reclamamos porque as coisas não saíram da forma que a gente queria? Quantas das vezes duvidamos do Senhor porque achamos que Ele não é capaz de fazer? Ele pode fazer todas as coisas. Só que você precisa tratar Ele como teu Senhor e não como teu patrão. No dia que você mudar o seu comportamento, entender que Ele é seu Senhor, as coisas vão mudar. Ele só vai dizer para você: ó, só sirva. Quer ser o primeiro?
seja o último. Quer ser o maior? Seja que nem o pastor Júnior. Seja o menor. No reino de Deus é assim. Nós não trabalhamos para Jesus, nós servimos a Jesus. Você vir à igreja, limpar a igreja, você não está trabalhando, você está servindo a Cristo. Não é um trabalho. Quantos relatos de pessoas que muitas igrejas acolheram, que estava jogada na rua, e depois de um tempo colocaram a igreja na justiça. Vocês colocaram Jesus na justiça. Vocês vão prestar conta a Ele do que um dia vocês fizeram. Porque é fácil falar muito das pessoas, mas e você é quem? Você é Tiago ou você é João? Porque Tiago também estava no meio, Pedro também estava no meio, vivenciando tudo, presenciando tudo. Mas e na hora que a empresa praticamente estava falida, quando todo mundo olhou e disse: tu não és o Filho de Deus, salva a ti e a nós, desce daí. Você estava onde? Para dizer: ei, não fale assim não dele, respeite, ele é meu Senhor. Porque servo, ele defende o seu Senhor. O funcionário, não. Principalmente quando ele não recebe. Compre não. Tem uma loja ali que é melhor, é mais barato. Esse é o papel do funcionário. Mas do servo, o servo ele fala a verdade. O servo ele diz assim: ó, nós não estamos passando por um período muito bom, mas eu tenho esse produto aqui, é excelente, e eu vou dar um desconto a você, porque o recurso seu que vai entrar aqui vai ajudar a empresa, para ela melhorar. Você faz assim com Cristo quando as coisas apertam? Quando alguém se aproxima de você para falar mal de Jesus, você não está vendo que Jesus não vai mudar a sua história, como você está passando por isso, você fala o quê? Você fala como a mulher de Jó, ou você fala como Jó? Loucas, só queres o bem e a correção. E o mal? Quem é servo nunca vai questionar, nem o bem, nem o mal, seja o que vier de Deus. O servo ele aceita, o servo ele se submete, porque reconhece quem é o seu Senhor, reconhece a importância do seu Senhor na sua vida, e por isso você defende, mesmo sem ganhar recurso financeiro, porque aqueles que estão atrás do recurso financeiro, vai ficar todo mundo aí, ninguém vai poder, encostar na cabeça de Jesus, ninguém vai poder estar à sua direita, não vão poder julgar a terra. Isso é privilégio para poucos, isso é privilégio para quem se tornou servo. O seu vir à casa de Deus é para ouvir o que Deus tem para falar e colocar em prática, ou você vem para olhar o comportamento do irmão, da irmã? Você faz o quê quando ele não está se comportando bem? Você corrige ele, orienta ele, ou você se junta a ele e começa também a falar mal do seu Senhor? Quem você é nessa noite? O servo João ou o funcionário Tiago? Porque não tem desculpa. Tem pessoas aqui que já foram alcançadas muito antes do que nós e continua sendo funcionário. Tem pessoas que foram alcançadas ao mesmo tempo que nós e continuam sendo funcionário. Quem você é nessa noite? Servo ou funcionário de Jesus? Aquele que, funcionário, ele faz algo para o Senhor e ele faz questão de mostrar a todo mundo, e o próprio Senhor diz: já recebeste a tua recompensa. Vem do homem a tua recompensa. Porque o que você faz é para todo mundo ver. Você não faz para o seu Senhor ver. Porque quando você faz somente para o seu Senhor ver, a tua recompensa é estar à direita dele. A tua recompensa é julgar essa terra.
A tua recompensa é ter o privilégio de não só ser um servo aqui na terra, mas também ser um servo lá no céu. Está todo o tempo dizendo: santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Se você não consegue dizer santo, santo, santo aqui na sua dificuldade, você não vai chegar lá para dizer isso. Estamos sendo preparados para o que Deus tem para as nossas vidas. Então nessa noite pare de ser funcionário, se torne servo, para de reclamar, para de murmurar e comece a se tornar um servo de Cristo. Porque eu vou lhe contar o que foi que aconteceu na vida do servo. Enquanto todos os funcionários haviam morrido, o servo ainda estava vivo. Porque tentaram matar João, lançando em um tacho de óleo fervente, mas ele não morreu, porque quem é servo, o seu Senhor o protege. Aplauda Jesus. Quem é servo, o seu Senhor não deixa tocar, só na hora que eu quiser. E João, ele é colocado na ilha de Patmos, lugar ruim, né não? Mas para servo não tem lugar ruim não, gente. Quem é servo, não importa o local onde você está, você estando servindo, está ótimo. E por ele se comportar como servo, foi que ele teve o privilégio de ser arrebatado, de estar diante do seu Senhor e receber algo que somente João recebeu: a correção para 7 igrejas do Apocalipse. Olhe que privilégio. João escreve. E João está dentro de uma cela fria, passando por uma dificuldade que um funcionário não suportaria, mas o servo ele suporta. E ele está escrevendo as 7 cartas para 7 igrejas. E depois que acaba o reinado daquele que mandou prender ele, ele é solto. E a palavra, não na palavra, mas estudiosos afirmam que João morreu com mais de 90 anos de idade, e foi por morte natural. Morte natural. Os outros morreram de que forma? O Senhor guarda. Quem é servo, o Senhor guarda. Quem nunca se aproximou diante do Senhor dizendo: me dê casa, me dê carro, me dê dinheiro. Quem se aproximou dizendo: Senhor, eu quero mais de ti. Porque não tem como o servo não ser bem tratado pelo seu Senhor. A gente fica pedindo, porque a gente acha que Deus é como nós, pai, que o filho insiste tanto que a gente dá para se livrar. O Senhor não. Ele sabe o que é melhor para você. Por mais que você peça, se não é para o seu bem, Ele não vai te dar. Se é para você sair da posição de servo para ser funcionário, Ele não vai te dar. Deus não é Deus de barganha, para ter que lhe dar algo para você fazer. Não, primeiro você faz, e quando eu achar que chegou a hora, aí eu te dou. Servo é isso. Mas o Senhor não fez, já tem 15 anos. Continue servindo. Continue servindo. Mas já tem tanto tempo que eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas, o Senhor nunca fez. Continue servindo. Você é servo ou você é funcionário? Está cobrando? Está cobrando o quê? Será que teu dinheiro poderia comprar a tua salvação e colocar você no lugar onde João pediu para estar? Dinheiro nenhum te coloca lá. Agora o teu servir vai te colocar lá. O ser menor vai te colocar lá. O ser o último vai te colocar lá. Porque muitas das vezes a gente olha com o nosso olhar terreno
e diz assim: pô, o irmão está muito bem de vida, é homem de Deus, e o irmão ali está passando por uma luta, uma dificuldade, tem alguma coisa errada na vida dele, diz logo assim: é porque o Senhor só conta com servo. O Senhor não conta com funcionário, porque quando dá o seu horário, ele nem a hora extra quer fazer, ele vai embora. Mas o servo não, ele fica até o final. O servo, quando ele se apresenta, ele fala: sim, Senhor. Ele se ajoelha e diz: meu Senhor. Ele tem reverência diante do seu Senhor. O patrão, ele se comporta, o funcionário diante do patrão, de uma forma, na presença. Quando o patrão dá as costas, ele faz de outra forma. Mas o servo sabe que nada pode nos esconder do Senhor. Aonde ele vai, ele é servo. Aonde José ele foi levado, ele sempre foi servo. Como escravo era servo, tiraram do buraco era servo. Dentro da prisão era servo. Em momento algum José ele deixou de ser servo. São exemplos que nós devemos pegar da Bíblia e colocar em nós, para que nós deixemos de buscar tanto o que todo mundo aí fora busca. O mundo está se acabando por causa de quê? De mamon. Mas eu me deparo com Pedro dizendo: ó, ele falou de finanças, o cara era rico, vou perguntar a ele agora, ele não deixou não, mas eu deixei tudo, e aí o Senhor vai me dar o quê? Isso é a realidade dentro das igrejas, meus amados. Não é lá fora não, lá fora já está perdido. Mas dentro da igreja está dessa forma, um bocado de funcionário reivindicando os seus direitos a Cristo. Quem somos nós para reivindicar algo ao Senhor? Quem somos nós? A nossa oportunidade será dada assim nessa terra, porque todo bom servo é bem recompensado. Eu não preciso reivindicar, eu preciso só servir. Mas o meu interesse, sim, de servir, é ser como João. Senhor, me permite estar lá, ó, sempre com a cabeça lá encostada no teu peito, porque isso é um privilégio. Porque isso aqui na terra, isso vai passar muito rápido, já está passando, mas lá, eu estaria eternamente encostando a minha cabeça no teu peito, Jesus. Lá sim. Então aqui se precisar morrer, eu morrerei, porque eu sei que lá eu estarei próximo de ti, porque eu sei que naquele grande dia estarei com o Senhor. Então não estou preocupado de que forma eu vou viver aqui. Eu estou preocupado se eu estou servindo ao Senhor com excelência. Isso é o que me importa. Importa agradar a Deus e não a homens. Porque eu sei que naquele importa servir a Deus com o Senhor. Então não estou preocupado em respeitar as suas autoridades aqui na terra. Aqueles que Deus levantou sobre as suas vidas. Eu coloquei no grupo lá dos homens, que começamos a pintar aqui, ó. Pintamos a área de baixo e falta lá em cima. Coloquei ontem que amanhã é feriado. Eu acho que só 4 ou 5 homens colocaram o nome lá. 6 homens. 6 homens amanhã estão dispostos a estar à direita naquele grande dia. Os outros todos vão trabalhar porque trabalham amanhã. É feriado para a gente, para eles não. Para vocês não dizer que eles são funcionários, viu? Vou até corrigir vocês. Eles vão todos trabalhar, ou então já programou algo com a sua família. Tudo bem. Mas será que só tem 6 homens aqui que pode vir? Nós temos quantos homens no grupo dos homens? 64. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que nós venhamos cada dia tomar posse dessas palavras.
guardar nos nossos corações. Porque o fim está próximo. Mas será que nós estamos prontos como servos? Ou será que estamos como Pedro? O que é que eu vou ganhar? Vindo amanhã pintar a igreja. Estamos investindo no céu. De que vale guardar tesouro nessa terra, onde a traça consome, os ladrões roubam e minam? O Senhor disse: juntei tesouros no céu, porque esse ninguém toma, ninguém rouba, não mina. É onde nós devemos guardar. Mas eu entendo, eu e mais alguns aqui levou um tempo para compreender e ter esse entendimento de que o zelo pela casa do Senhor me consome. Eu também entendo. Mas você está tendo a oportunidade de, diante de Jesus, mudar o seu conceito. Eu falei dos homens porque, pela misericórdia do Senhor, eu sou líder dos homens. Por isso que eu falei. E o trabalho que dá para a gente juntar esses homens. Nós nunca tivemos um culto de homens aqui para estar todos os homens. Sempre é de 50% para baixo. Sempre. E olha aqui, um culto com churrasco. E a maior dificuldade. Eu pergunto, homens, vocês são servos ou funcionários? Porque os monitores jejuam 4, 5 dias no líquido para receber vocês. E vocês fazem pouco caso dos homens que estão pagando um preço. Se vocês fazem pouco caso dos homens que estão pagando um preço, imagine de Jesus, que já pagou o preço. Porque a palavra diz: se você não consegue amar aquele que você vê, você é mentiroso, diz que ama Jesus. Você não se compadece da limpeza que é feita lá no fundo, do zelo, do cuidado para receber todo mundo. Aqui tem homens aqui que nunca vê um culto dos homens, para você ter ideia. Então eu pergunto: você está nessa igreja para ser servo ou você é funcionário? Porque o servo, ele só vem aqui buscar a sua bênção e vai embora. Só que essa bênção que você está vindo buscar, ela vai se acabar. Bênção. Mas aqui o Senhor tem para você, essa é eterna. Mas para isso acontecer na sua vida, você tem que ser o menor. Você tem que ser o último. Fazer o que nós estamos fazendo, nos colocamos na posição do menor, se humilhando. Sendo o último a sair do culto e o primeiro a chegar de manhã para limpar tudo, organizar tudo para receber todo mundo. Vem muito mais visitante do que os membros da igreja. A gente já teve culto de ter aí 30 visitantes e 20 da igreja. O trabalho está sendo feito errado? Não, porque os visitantes estão vindo. Agora os que estão dentro é que são funcionários e não querem conta. O que nós podemos fazer? Continuar servindo. Na hora da dificuldade, estamos aqui, que nem servo. Quando todo mundo lá fora não quiser mais conta com você, os servos estão aqui para te receber. Quando ninguém mais quiser nada contigo lá fora, nós vamos estar aqui, uma vez no mês, aí no fundo da igreja, homens, para receber você da forma que você chegar. Não vamos desistir, porque João não desistiu, perseverou até o fim, e morreu com mais de 90 anos. Eu tomo posse. Se o Senhor me der essa condição, eu quero. Mais de 90 anos servindo aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Você poderia se colocar de pé?
o meu tempo acabou. Mas eu peço que você guarde essa palavra no seu coração. Eu peço que você entenda que no momento que ninguém mais quer estar ao seu lado, Jesus sempre levanta alguém para te acolher. No momento que ninguém mais quer estar com alguém que perdeu tudo, Jesus sempre vai ter alguém ali do seu lado para te erguer. E nesse momento eu quero convidar você que entrou aqui hoje afastado, que entrou aqui hoje sem ter feito uma aliança com o Senhor. Se você está aqui nessa noite, Jesus nos colocou aqui como igreja dele, para dizer para você que aqui tem servos. Aqui tem servos que estão dispostos a servir a Jesus na sua vida, a te segurar na tua mão, te orientar, te conduzir, para que você possa um dia chegar também a ser um servo. Assim como um dia fizeram na minha vida e na vida de muitos que aqui se encontram. Nós não nos contentamos em ser apenas funcionário. Nós quisemos ser muito mais do que isso, nos tornamos servos. Então, se você está aí nessa noite e você quer fazer uma aliança com o Senhor, ou voltar para Ele, enquanto a gente adora ao Senhor, você tome coragem, tome vergonha e vem aqui na frente. Vamos adorar o Senhor? Aleluia. Feche seus olhos.